Voltamos a apresentar Entretexto. Estamos de volta com o Entretexto e você acompanha o nosso programa pela internet através do site radiojustiça.jus.br e ainda participe pelo Twitter. Acesse twitter.com/radiojustiça. Quer mandar um e-mail? radiojustiça@stf.jus.br. Participe da nossa programação. Para quem acha que a favela de Paraisópolis, em São Paulo, é um reduto exclusivo do tráfico de drogas e da bandidagem, mal sabe que lá vivem milhares de pessoas do bem. Pessoas pobres, sim, muitas vezes, porém batalhadoras e, por que não, vencedoras. Quem está doente procura as ervas medicinais do Manuel Raizeiro. Quem precisa de gás procura o seu Jair. Se precisar cortar ou tratar quimicamente os cabelos, o pessoal procura o profissional Raí. Também há muitos artistas. Tem a Jussara, a escritora, a Joseane, que trocou o telemarketing pela pintura, e o arquiteto Antenor. Não da arquitetura convencional, mas de garrafas PET. O retrato dessa comunidade está no livro Cidade do Paraíso, a vida na maior favela de São Paulo. E para falar sobre o livro, a gente conversa agora com o jornalista, escritor e educador Wagner de Alencar. Olá, Wagner, seja bem-vindo ao programa Entretexto aqui da Rádio Justiça. Olá, é um prazer participar do programa. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Bom, esse livro ele parte aí de várias experiências assim simultâneas, né, digamos. O livro ele trata, né, de Paraisópolis, que é a maior favela de São Paulo, onde eu morei por muitos anos, né, da minha vida, assim, desde 95 eu tenho uma relação com Paraisópolis. Quando minha família veio para cá, para São Paulo, minha família é composta por baianos, né? Sou baiano, sou de Vitória da Conquista, cidadezinha ali no sudoeste da Bahia. E de lá para cá, Paraisópolis foi fazendo parte aí dessa minha jornada, né? E a ideia surgiu, na verdade, porque fazendo faculdade de jornalismo, em 2009, assim, houve uma invasão, na verdade, houve um conflito entre possíveis bandidos lá na favela e a tropa de choque, né, a polícia, e, enfim, a tropa de choque entrou em Paraisópolis e houve todo aquele rebuliço e as televisões começaram a cobrir aquilo ao vivo e tudo mais, e morando ali e vendo aquele conflito, eu falei, putz, são meia dúzia de moleques que estão sabendo que eles estão sendo veiculados ali ao vivo e vão sensacionalizar mais ainda, né? Então, na verdade, o livro ele surgiu com essa ideia de quebrar um pouco desses estereótipos, né? Desse estigma pelo qual a periferia ainda é vista, né? Por essa ótica do tráfico e da violência, né? Para dar voz, de fato, há histórias inspiradoras a esses anônimos que estão aí fazendo história nas periferias do Brasil e que não tem muita voz, né, na verdade. O interessante é que o livro tem exatamente isso que você falou, né? Usa como protagonistas os próprios moradores, ou seja, é um retrato fiel do que acontece por lá, né? Exatamente, né? Fidelidade que, infelizmente, ainda não é retratada como se deve por grandes meios de comunicação, né? Então, o bacana do livro, Johnny, é que eu, que nunca morei na rua, né, eu sempre morei em viela, beco, né, que são esses pequenos túneis aí que surgem a partir dessa construção meio desorganizada na periferia. Então, pelo fato de morar aí nessas vielas e de nunca ter morado na rua, eu falei, putz, eu preciso pegar esses becos, essas vielas como fio condutor. Os becos e as vielas são tão protagonistas quanto os personagens, né, do livro, assim, as pessoas mesmo. Então é uma teia aí que digamos, se entrecruzam, né? É bem bacana. Agora hoje, Wagner, você é jornalista, escritor, educador, mas durante mais de 10 anos você viveu por lá e acompanhou esse processo, inclusive o processo de crescimento do local, né? Quando você chegou lá era uma coisa, provavelmente hoje é completamente diferente, enfim, até a vida por lá é diferente. Exatamente. De 2 décadas para cá, Paraisópolis mudou e vem mudando de forma bem acentuada, assim, né? Quando eu cheguei lá em 95, morava em casas de madeira e a maioria das residências por ali era composta, né, por casas de madeirite e tudo mais. Agora não, né? Desde 2005 para cá tá rolando um processo de urbanização bem
ascendente lá em Paraisópolis, as ruas asfaltadas, né? Paraisópolis tem mais de 10 escolas, tem postos de saúde, tem um comércio muito aquecido, tem um empreendedorismo muito latente, assim, também, a vida, né? A vida na favela. Então, é disso que eu tento ali, da forma mais bacana possível, traduzir no livro, né? De fato, Paraisópolis, ela vem crescendo muito, né? E, digamos, mudando aí um pouco do status de favela para bairro, né? Pois é, essa história você falou que, assim como algumas comunidades, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, vem a urbanização, vem escolas, vem o empreendedorismo, como você mesmo falou, o comércio, e são esses empreendedores, esses comerciantes e essas pessoas que são as personagens do livro, né? Exatamente, né? Exatamente. Desde um raizeiro, né, que ele aproveita ali a medicina popular para, a partir dela, vender essas ervas e, ao mesmo tempo, no próprio espaço, ser uma espécie de corretor de imóveis, né? Ou até mesmo um outro personagem que também é nordestino, que já vendeu doce no Farol e agora tem um salão de beleza super equipado e super famoso. Ou outra personagem que é a escritora e que imprime esses livros na própria casa e vende esses livros no sarau. Então são esses personagens, né, que normalmente não tem muita vez aí na grande mídia, que no livro são os grandes protagonistas, né. Agora, tem algum personagem do livro, como você morou lá, que você não conhecia e quando foi pesquisar olhou, nossa, nem sabia que isso aqui tinha aqui em Paraisópolis? Sim, é bem bacana assim, esse processo de pesquisa dos personagens, porque a grande maioria, na verdade, são personagens que eu me deparava ali, ou um vizinho que tem uma história bacana, ou de um lugar em que eu ia, só que o mais interessante, tem uma personagem, por exemplo, que é a Lindalva, né, que é a locutora da rádio. Eu a conheci por intermédio da Jussara, que é a escritora, e quando nós fomos entrevistar a Jussara, a Lindalva estava no caminho, e elas ali super amigas, e eu falei, uau, essa é uma personagem, né. Na semana seguinte eu fui lá no estúdio dela, porque, enfim, eu conhecia a rádio, mas eu desconhecia esse programa dela, e acompanhei todo um programa e falei, olha que história sensacional. E, assim, vários personagens surgiram nesse acaso, né? O próprio Antenor, que é o arquiteto de Garrafa PET, eu conheci subindo em cima da minha laje, né? Ele era meu vizinho há muito tempo e eu o desconhecia, né? Então foi ali subindo na laje, vendo aquele pontinho verde, aliás, vários pontos verdes, né? Em meio àquele tanto de casa sem reboco, eu falei, olha, ali deve ter uma história bem bacana para contar. E não foi à toa, né? Foi lá e o Antenor, hoje a casa dele é composta por mais de 25 mil garrafas PET, né? Um verdadeiro arquiteto aí de garrafa plástica. Agora, o Wagner, toda vez que a gente fala de alguma comunidade ou favela, enfim, como queiram usar a nomenclatura que quiser, a gente sempre lembra de um fato social que é o contato com o tráfico de drogas. A gente sabe o risco que existe em algumas dessas comunidades. Você enfrentou algum tipo de repressão ou retaliação de estar lá fazendo esse tipo de pesquisa? Ou foi uma pesquisa supernatural que você, como morador de ter passado lá mais de 10 anos, já tinha essa intimidade com as pessoas e acabou sendo supernatural, não teve nenhum problema com isso? Olha, no caso do próprio Jair, por exemplo, quando eu fui entrevistá-lo, né, eu falei, seu Jair, eu estou escrevendo um livro, eu queria contar a história do senhor, que é super bacana. Ele ficou muito receoso, né? Receoso pelo fato de, um jornalista vem aqui, um repórter vem aqui, quer contar a minha vida, mas quem é ele, né? Então, para criar um vínculo com ele, eu falei, seu Jair, o senhor já foi na minha casa, você já levou o gás, eu moro na rua do campo, e ali a viela X, ali a viela Y, para mostrar para ele que eu era dali, que conhecia aquela realidade, que não era uma ameaça, que não era o estranho. Quanto a uma possível retaliação ou algo do tipo, não, de forma alguma. Eu morava, por exemplo, do lado de uma biqueira, né, que é onde a venda de drogas e tudo mais,
E, enfim, né, infelizmente eu convivia com aquilo, porque era complicado, assim, até mesmo denunciar, até mesmo intervir de alguma forma, mas em nenhum momento, assim, eu me senti ameaçado ou me sentindo perigo de alguma forma, né. Maravilha. Como é que tá a divulgação do livro? O livro foi lançado no final do ano passado, né? Houve um pré-lançamento lá no CEL, que é o Centro Educacional Unificado, durante uma mostra cultural que é realizada anualmente lá em Paraisópolis. Foi bem bacana, eu senti assim a alegria, né, da população em ver um trabalho ali mostrando esse lado positivo, né, da favela. Depois houve o lançamento oficial, né, que foi no espaço da revista Cult, na Vila Madalena, também com outro público, né, um outro bairro, foi bem bacana. E tá havendo, assim, uma divulgação bem legal, né, bem legal. Paralelamente também eu tenho recebido vários convites de palestras, de convites para saraus, e é bem bacana isso, né, levar esse trabalho para a periferia, né, para mostrar que há uma sementinha ali plantada para que outros jornalistas ou a mídia, a grande mídia de alguma forma, passe a ver esses personagens que normalmente são tão invisíveis, né? Sem dúvida. Nós conversamos com o jornalista, escritor e educador Wagner de Alencar, que juntamente com a jornalista Bruna Belazzi lançaram o livro Cidade do Paraíso, Há uma Vida na Maior Favela de São Paulo, que retrata a favela de Paraisópolis, fala das suas dificuldades, das suas alegrias, principalmente do dia a dia das pessoas e a cultura dos moradores do local. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Entretexto e sucesso para o livro. Obrigado, Johnny. Eu que agradeço a vocês e valeu aí por esse espaço. Entre Livros. A segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura abriu as inscrições para a seleção de obras literárias de autores a serem lançadas durante o evento. As inscrições vão até o dia 5 de março e podem participar títulos das categorias Biografia, Conto, Crônica, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance e Reportagem. As obras precisam estar em primeira edição e ter o número de identificação do ISBN. Cada autor pode inscrever apenas um título. Quem tiver interesse pode buscar mais informações no endereço www.bienalbrasildolivro.com.br. No dia 10 de março, a Câmara Brasileira do Livro de São Paulo cedia o workshop Livro Digital e Direitos Autorais, Perguntas Frequentes e Respostas Possíveis, com o advogado especialista em propriedade intelectual Gilberto Mariot. No workshop serão abordadas as principais mudanças ocorridas nos direitos autorais por conta das novas tecnologias do livro. Quem tiver dúvidas pode antecipá-las no ato da inscrição. As principais perguntas farão parte do material entregue no fim do workshop. O investimento é de R$ 150 para associados da entidade, R$ 240 para os associados de entidades congêneres, professores e estudantes e R$ 300 para não associados. Mais informações podem ser obtidas no e-mail escoladolivro@cbl.org.br ou pelo telefone 011 3069 1300. O programa Entretexto de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima segunda-feira, a partir das 10 da noite. Você acompanha também a reapresentação de sábado às 6 da tarde. O Entretexto também está disponível para download. Basta acessar radiojustiça.jus.br. O programa tem produção e apresentação comigo, Johnny Luna, participação de Juliana Costa e trabalhos técnicos de Júnior Dias. O Entretexto é uma produção da Rádio Justiça, sob a coordenação de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio.